Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, mais uma semana começando. Está chegando ao ar mais uma edição do Sim Notícias, trazendo para você todos os assuntos que marcaram Linhares e região. Você confere em destaque na edição de hoje. Funcionário da LASA está desaparecido há 4 dias e ainda não há pistas sobre ele. Ministério Público e Defensoria Pública contestam laudo da Anvisa que liberou a pesca no Rio Doce. Milhares de pessoas estiveram no Barródromo de Linhares neste domingo para curtir mais uma etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos. Cine de Linhares abriu a semana com dezenas de vagas de emprego. Prorrogadas as inscrições para o 4º Festival de Quadrilhas de Linhares. E um seminário vai discutir a exploração do trabalho infantil no município na próxima quarta-feira. Sobre este assunto, no último bloco, eu converso com Mila Pião Moreira, que é assistente social do PET. Confira também os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim, seu canal local. Quatro dias se passaram desde o desaparecimento do funcionário da LASA. Aqui em Linhares, até agora, nenhuma pista foi encontrada. O trabalhador foi visto pela última vez entrando na empresa na semana passada. Mauro Marques da Costa, de 37 anos, registrou o cartão de entrada na empresa em que trabalha na noite da última quinta-feira. O operador de caldeira na usina de álcool LASA, em Linhares, não foi mais visto. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que está investigando. A empresa afirma que não há qualquer indício de que Mauro tenha sofrido um acidente. Bastante aflita com o desaparecimento de Mauro, a esposa dele conversou com nossa reportagem na saída da Delegacia de Polícia Civil. Ele já veio e já disse assim para mim, que Mário não estava lá, mas tinha ido embora. Eu falei com ele, Mário não foi embora, porque Mário, ele ficou aí trabalhando. E ele bate o ponto 6 horas da manhã. E ele bateu o ponto às 6 horas da manhã, então? Bateu nada, ele só bateu o ponto de entrada. De entrada, às 18 horas. Às 18 horas. Da quinta-feira. Pra quinta-feira. Ele entrou na LASA e não saiu da LASA. O Mário não tem vício nenhum. O Mário é crente. Eu sou crente. Ele sumiu lá, ele tem que dar conta dele lá dentro. A dona Elídia esteve mais uma vez na delegacia na manhã desta segunda-feira, mas até agora não há nenhuma informação sobre o paradeiro do marido. Eu liguei para a empresa, falei com um monte de gente lá dentro. Um monte de gente eu falei. Porque eu não conheço ninguém na empresa, mas eu falei com um bocado de gente e eles não dão notícia. Todo mundo está apavorado que ele sumiu. Pois é, durante a tarde desta segunda-feira, em nota, a empresa LASA informou que Mauro Marques da Costa foi contratado em fevereiro deste ano como auxiliar de serviços gerais. A LASA descartou qualquer possibilidade de acidente e disse ainda que Mauro não comunicou a nenhum superior que estaria deixando o local. A empresa também enviou um representante para a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, portanto o caso segue como um grande mistério e a angústia da família, né? A adrenalina e o ronco dos motores levaram o público ao delírio no Barródromo de Linhares na tarde deste domingo, no bairro Três Barras, onde aconteceu a segunda etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos. Milhares de pessoas curtiram as manobras da disputa das categorias RS1 e RS2. Os 6 primeiros colocados de cada categoria foram premiados com troféus. A terceira edição da Copa Norte de Marcas e Pilotos está programada para acontecer aqui na cidade no próximo mês de agosto. E a semana começou com dezenas de vagas de emprego abertas aqui em Linhares. Confira as vagas disponibilizadas pelo Cine. E as vagas dessa semana são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de serrador de mármore e granito, ajudante de acabador de mármore e granito, auxiliar de eletricista, auxiliar financeiro, borracheiro, doméstica, eletricista de automóvel e caminhão, ferramenteiro, fiscal de campo, mecânico de Mercedes, motorista agrícola, nivelador, oficial pleno, ouvidor geral, operador de empilhadeira, operador de transpaleteira, operador de retroescavadeira,
padeiro, pedreiro, professor de inglês, serrador de mármore e granito, técnico de manutenção de impressoras, técnico em refrigeração, torneiro mecânico, trabalhador rural, vendedor interno e vendedor externo. É isso aí. Portanto, agora é só juntar a documentação, os documentos pessoais, mais um comprovante de endereço e procurar a agência do Cine, que funciona na Avenida Governador Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal, de segunda a sexta-feira. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com chuva em todo o Espírito Santo, temperaturas em baixa. Linhares terá mínima de 19, máxima de 26 graus. Colatina com mínima de 17, a máxima é de 25. São Mateus com mínima de 20, máxima de 24 graus. E em Vitória, mínima de 19, a máxima chega aos 26 graus. Olha, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver que o Ministério Público e a Defensoria Pública do Espírito Santo contestaram a nota da Anvisa, liberando a pesca no Rio Doce. É um instante só. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria Pública do Espírito Santo divulgaram uma nota contestando a liberação do consumo de 200 gramas de peixe por dia do Rio Doce e da Costa Marinha, afetada pelos rejeitos de minério da Samarco. Essa liberação foi divulgada pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, e no entendimento dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, as conclusões da Anvisa reforçam a existência de um quadro crônico de contaminação do pescado na bacia do Rio Doce, que mesmo que demande mais estudos, demonstra a necessária continuidade dos programas socioeconômicos em andamento pela Fundação Renova, além da urgente expansão de seu fornecimento e àquelas comunidades que ainda não foram contempladas. Os órgãos também querem que novos estudos sejam feitos ao longo da calha do Rio Doce. E foram prorrogadas as inscrições para o Festival de Quadrilhas de Linhares. As inscrições podem ser feitas agora até a próxima sexta-feira, dia 14 de junho. Serão mais de R$5 mil em premiação para os 3 primeiros lugares. A 4ª edição do Festival de Quadrilhas será nos dias 28, 29 e 30 de junho, na Praça 22 de Agosto. As inscrições podem ser feitas na Biblioteca Pública Municipal, que fica na Praça 22 de Agosto, de segunda a sexta-feira, sempre das 7 da manhã às 5 horas da tarde. A gente vê agora como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 369 a saca. O Arábica 7, R$ 323. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 280 a saca. Vamos ver mais assuntos do nosso esporte agora. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. O Linhares Futebol Clube pode continuar comemorando a conquista de vaga para a primeira divisão do ano que vem, mesmo com a perda do título de campeão da segunda divisão 2019. É que os números da campanha são muito bons. Além do segundo lugar na competição, o Linhares foi a equipe que mais balançou as redes e ainda contou com o artilheiro isolado da competição, o Wendy, que está sendo chamado de Wendy Gol, com 15 gols marcados. Além disso, ainda jogou todas as partidas fora de casa, já que Linhares não conta com estádio adequado para o futebol profissional. No último sábado, o Linhares perdeu o título mesmo vencendo o São Mateus por 2-1 em pleno Sernambi, porque na primeira partida tinha perdido de 1-0. O que se observa é que os garotos do Linhares, que foram prejudicados pelo péssimo estado do gramado do Sernambi na primeira partida, se aprimoraram, se adequaram melhor às condições que lhes foram apresentadas para a segunda partida. Revoltante é que os pênaltis foram disputados às escuras, porque não tinha gerador no estádio. Bem, revolta por revolta, São Mateus tem o Sernambi, que está sem energia. E Linhares, nem estádio adequado para o profissional tem. Quem está pior? Obrigado, Altemar, pela participação, pelos destaques do esporte.
Após o intervalo, eu converso com Mila Pião Moreira, ela que é assistente social do PET, Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil aqui em Linhares, e fala conosco sobre um seminário que vai acontecer na próxima quarta-feira, no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É daqui a pouquinho. Bom, nesse último bloco do Sim Notícias de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que tem gerado muita preocupação, que é o trabalho infantil, né? Infelizmente, é uma realidade que ainda existe em nossos tempos. E para conversar conosco sobre o mês inteiro de atividades e sobre um seminário que vai acontecer na próxima quarta-feira, eu converso com a assistente social do PET, que é o Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil em Linhares, a Mila Pião Moreira. Tudo bem, Mila? Tudo bom. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão relevante no nosso país e no mundo inteiro. Ô Mila, a legislação passou por atualizações nos últimos anos. O trabalho infantil, né, o trabalho infanto-juvenil, ele é proibido no Brasil, né? Abaixo dos 16 anos não Exato. É possível isso. Mas, infelizmente, é algo que ainda existe na nossa sociedade, né? E muito. Nós temos diversos casos de trabalho infantil que vão de encontro a tudo aquilo que a legislação prevê, que é o trabalho para menores de 16 anos na condição de aprendiz. Então, o trabalho infantil que nós estamos dizendo são todos aqueles trabalhos não previstos em lei. E com isso, nós temos um trabalho muito grande, que é conscientizar essa comunidade, essa sociedade, de quais são os tipos de trabalho infantil proibidos por lei. E a ideia é trazer esse seminário exatamente para discutir esse assunto, né? Isso mesmo. Nós temos aí juízes, promotores, assistentes sociais que vão conversar sobre o trabalho infantil, sobre esse panorama e o que é possível fazer para o enfrentamento deste que é um assunto tão importante e tão pertinente na nossa sociedade de hoje. Pois é, gente. Então é quarta-feira dessa semana, dia 12 de junho, no Nice Avanza, às 12h30, todos estão convidados, o credenciamento começa às 12h30, então, por favor, todos estão convidados a comparecerem a este tão importante evento. Ô Mila, um tempo atrás foi feito um levantamento desse número, né, de crianças que infelizmente estavam nessa situação. Aí, hoje vocês têm uma ideia de quantas crianças, como é que está a situação em Linhares, por exemplo? Então, Cláudio, a equipe do IPET, ela tem esse desafio, que é traçar esse panorama atualizado em Linhares. Nós, em 2013, nós tínhamos 400 casos notificados de trabalho infantil e agora, então, esse é o nosso desafio. Como é que está isso hoje, Linhares? Quais foram as estratégias criadas para que esse número diminuísse? E diminuiu, o que nós temos aí de panorama? Então, esse é o grande desafio dessa equipe que assumiu em maio e já estamos realizando esse seminário, que é um meio de mobilizar e informar a população sobre o trabalho infantil. Mila, se a gente for buscar no passado, quando não existia uma legislação específica, o menino aí de 9, 10 anos, a menina também, já começava a trabalhar, né, para ajudar os pais em casa, não tinha uma legislação. Hoje a gente sabe que a legislação ela tem essas restrições, né? Como assistente social e o trabalho que vocês fazem, que prejuízos uma criança dessa pode ter, tendo que trabalhar e às vezes deixando até de estudar? Então, esse é um problema muito sério. As pessoas, elas acreditam até por vários mitos que se formam em torno do trabalho infantil, como nós já dizemos, que trabalhar é bom porque está ajudando a família, trabalhar é bom porque a criança não está ociosa, porque o adolescente não está ocioso, mas trabalhar tira a criança desse lugar que é próprio dela, que é o lugar do desenvolvimento, que é o lugar de acessar as políticas públicas. Então, a criança, quando está trabalhando, ela está fora da escola muitas vezes, ela está longe de uma oportunidade de lazer, uma oportunidade de crescimento e com isso todos os prejuízos serão para essa criança, tanto físico quanto psicológico. Obviamente que a gente está falando aqui da atividade laboral, né, aquela que tem um ganho financeiro. Obviamente com atividade, um auxílio dentro de casa não é pecado algum, né? Não, não é mesmo. E isso nós até falamos que é socializar. A criança precisa ser socializada e ela vai ser socializada dentro de casa, sendo responsável por tarefas próprias da idade dela. Criança, o que nós estamos falando é de quando a criança é responsável pelo sustento da família, responsável pela manutenção da casa, pelo fazer da comida,
vida de toda a família. Aí não pode. Então, aí não pode, porque aí é explorar a criança. A criança, ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que se desenvolver, ela não pode estar responsável por nenhum tipo de atividade. Sem contar que isso traz um prejuízo futuro muito grande, que pode até impedir que ela se enquadre aí nas profissões, tem até dificuldade profissional no futuro. Sim, né? porque em qual momento que essa criança vai aprender? Em qual momento essa criança vai se profissionalizar? Se ela já está sendo responsável por tarefas tão adultas, né? Então, é importante que a criança tenha toda essa fase de criança e depois ela seja encaminhada para a escola e para cursos profissionalizantes. Então, é esse combate que nós queremos fazer, Cláudio. O combate daquela exploração ao trabalho, onde a criança é responsável por toda uma manutenção de uma família, onde a criança ela é obrigada a ir para os faróis. Nós sabemos que, de acordo com a TIP, que é a lista de piores trabalhos infantis, as crianças que estão submetidas a faróis, a trabalhos na praia, em feiras livres, no tráfico de drogas. Então, são as piores formas de trabalho infantil. No farol, do mesmo jeito que ela está ali vendendo uma bala, um traficante pode aliciar essa criança. Pode, né? E essa criança pode ser explorada sexualmente. Então, não é só vender uma bala, tem todo um contexto por trás. Entendi. E nós precisamos conversar sobre isso. Isso traz uma vulnerabilidade muito maior, né? Está expondo a criança a um perigo Muito maior, porque ela está sem proteção total ali. Não tem ninguém que tenha condições, naquele momento, naquela dinâmica, de resguardar a segurança dessa criança. Tá aí, gente, é algo que está perto de nós. Infelizmente, essa crise econômica dos últimos anos parece que fez aflorar aqui em Linhares, coisas que a gente não via, verdade, né, Mila? Infelizmente, crianças em sinais, em semáforos, vendendo bala, doce e outras coisas mais, o que é uma lástima, né, infelizmente. Com certeza. E com isso, e por isso mesmo, Cláudio, este mês de junho é todo voltado para o enfrentamento do trabalho infantil nos CRAS. Em algumas escolas, nós teremos palestras em algumas escolas sobre o tema. Nós teremos no dia 6 de julho a nossa primeira corrida de enfrentamento ao trabalho infantil. Bacana. Então, são várias ações realmente para mobilizar e informar a população sobre os prejuízos do trabalho infantil. Eu sei que não é a sua área, mas é importante lembrar também que para os pais, eles podem incorrer em algumas questões até criminais se exporem os seus filhos a essa situação, né? Porque nós temos uma lei de proteção à criança. Verdade, os pais podem ser responsabilizados por manterem os seus filhos em situação de trabalho infantil. Coisa que a gente não tinha no passado também, que hoje existe esse suporte também do governo em relação a dar uma ajuda à família para que as crianças possam ir para a escola, né? Isso mesmo. Temos aí os Bolsa Família e outros programas. Isso, nós temos vários programas federais, programas estaduais que podem auxiliar para que essa criança, esse adolescente, essa família saia dessa situação de vulnerabilidade. Nós sabemos que não é um trabalho fácil, nós também não estamos aqui querendo condenar as famílias, não é isso. Existe todo um contexto por trás, só que nós precisamos entender esse contexto e prioritariamente garantir o direito da criança e do adolescente, que é se manter longe da prática do trabalho infantil. Tá aí, gente, é um assunto muito sério, tem que ser debatido mesmo. Muito. Esse levantamento vai ser feito, né, Mila, para saber a atual situação, né? Isso mesmo, é o desafio da equipe, do IPET aqui de Linhares, é fazer esse levantamento, é contextualizar a situação do trabalho infantil atual. Tá aí, gente. Como disse a Mila, não é no sentido de condenar ninguém, a gente sabe que muita gente passa dificuldade, agora não é colocando o filho pequeno, às vezes, para ir vender alguma coisa na rua que vai resolver a situação. Ela pode até piorar, né, como você mesma disse. Isso mesmo, essa é a nossa preocupação. Tá, Jó, vamos cuidar então das nossas crianças e aí, né, toda a família, a comunidade, ajudar também a acompanhar, ver como é que está aí o desenvolvimento, se está frequentando a escola ou não, para que tenhamos cidadãos melhores, né? Senão a gente volta a uma situação ruim que a gente tinha no passado, né? De criança fora da escola, analfabetismo e tudo mais. Verdade. Bacana. Quarta-feira, então, dia 12 de junho, depois de amanhã,
você pode participar desse seminário que acontece no Centro Cultural Niciavans, a partir de 12h30, né? 12h30, credenciamento. Credenciamento, durante a tarde, ali, palestras, ciclos de debates, rodada de conversa, para entender um pouco mais esse contexto. Eu agradeço a assistente social do programa, Mila. Obrigado pela presença, viu, Mila? Obrigada, Cláudia. É sempre bom termos o espaço para debater esses assuntos que são tão importantes e que realmente precisam ser trabalhados. Precisamos conversar sobre esses temas que nos afligem. Tá, Joia. Mais uma vez agradecemos. Vamos continuar acompanhando ao longo de todo o mês as atividades relacionadas ao enfrentamento, né, ao trabalho infantil no município de Linhares. Por hoje é só. A você que nos acompanha pelo canal 16.1, obrigado pela sua audiência no 316.1 para quem é assinante Sky. As redes sociais estão aí, facebook.com/redesimlinhares. Acompanhe-nos também pelo nosso canal no YouTube. É só digitar TV Sim Linhares, lá estão nossos vídeos, entrevistas e reportagens. O telefone da redação é o 3373-2000. Um bom começo de semana para todos nós. TV Sim Linhares, seu canal local.